Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Percy Jackson, o Deus da Magia. Capítulo 71. Depois da missão da qual nunca falarei, voltei para Valhalla ao lado de Thor, onde Odin, Frigg e Esha estavam nos esperando com um grande banquete. Suponho que no final valeu a pena me humilhar um pouco. Depois do banquete, resolvi conversar com Odin sobre o que fazer agora que eu tinha ainda mais poder do que antes e que era mais difícil de controlar, ao que ele simplesmente disse pare de treinar tanto e tire férias com Estia, sob a desculpa de que precisava relaxar um pouco. O mais estranho é que ele ficava dizendo que a China era ótima nesta época do ano, repetidas vezes, quase como se quisesse que eu fosse para a China. Mas por quê? Então, eu cantarolei. Odin me disse para tirar férias, e tenho a sensação de que ele queria que fossemos para a China. Quer ir? Perguntei a Estia, que sorriu para mim. Eu adoraria, mas não seria perigoso para nós? Estia respondeu com um tom de incerteza em sua voz. Eu realmente não poderia culpá-la se Artemis e os outros ainda estivessem nos caçando. Uma pequena viagem de férias poderia acabar muito mal. Mas independente da situação, Odin estava certo, precisávamos relaxar. Até então nossas vidas não passavam de um problema atrás do outro. Vai ser divertido. E além disso, vou ficar de olho em todos, pisquei para ela. Muito bem, Estia sorriu, seus olhos brilhando com uma nova excitação. Então, para onde estamos indo? Ela perguntou, seu sorriso aquecendo meu coração, já mostrando que o risco que eu estava correndo valia a pena. Bem, Odin ficou bastante desconfiado com sua recomendação. Eu ri sentando-me ao lado da cama dela. Ele ficava dizendo coisas boas sobre a China. Então, me chame de louco, mas acho que gostaria de ir para lá, pelo menos para veja por que tanto alarido, eu afirmei, com um sorriso malicioso. Faz algumas centenas de anos que não vou lá, esta cantarolou, colocando o dedo indicador sobre o lábio inferior de forma pesada. Acho que é uma ótima ideia. Ela concordou, se não, sempre podemos nos teletransportar para outro país. As vantagens de ser um deus, ela sorriu. Poderíamos experimentar um pouco de comida e visitar alguns pontos turísticos locais. Eu balancei a cabeça. Talvez Odin estivesse no caminho certo. Então está resolvido. Vamos lá. Acrescentei com um sorriso enquanto saltava da cama e agarrava esta pelos quadris e a levantava. Vamos para a China. Sim. Esta riu, jogando as mãos para o alto, enquanto a segurava no alto. Bem, eu já tenho tudo o que preciso, eu ri. Tenho minha viagem. Estia, com isso ela riu. Vamos, e com isso, eu nos teletransportei para fora de Asgard. Nosso destino, a China. A divindade nunca para de me surpreender. Por algum motivo, eu conseguia falar chinês fluentemente, como no momento em que chegamos. Eu simplesmente sabia o que todos estavam falando. Para mim, eu estava simplesmente falando minha língua nativa. Era simples. Estia explicou que era algo que todos os deuses tinham, o poder de compreender qualquer mortal. Significando que meu cérebro agora era parte tradutor. Legal. Quanto ao lugar, a China era incrível, mas ainda assim, eu não tinha certeza de por que Odin iria querer que eu viesse aqui. Quero dizer, sim, o lugar era ótimo. Os habitantes locais eram amigáveis o suficiente com nossas bundas claramente turísticas. Mas além disso, não era algo que justificasse Odin repetindo que eu deveria ir à China mais de 15 vezes em uma conversa de 5 minutos. Acho que depois disso deveríamos ir para o Japão. Eu gostaria de ver as árvores sakura. Se bem me lembro, elas estão florescendo nesta época do ano, disse Estia, tirando-me do meu longo devaneio, seu sorriso largo e caloroso, por um breve momento me fazendo esquecer que estávamos fugindo. Mas hoje não, hoje Estia estava feliz, hoje eu tinha tirado suas preocupações. Isso parece ótimo, balancei a cabeça com um pequeno zumbido. Eu poderia comer um pouco de ramen. Sempre quis comer um pouco de ramen de verdade para ver se eles têm um sabor melhor do que a versão de $1 que o Walmart oferece. Isso é lixo, afirmou Estia. É como 80% de sal, sem sabor e macarrão de má qualidade. Bem, esse é o único ramen que comi, eu ri, então, não há muito o que comparar até agora, para mim. Mas se você diz, vou acreditar em você, senhora, fiz uma reverência, para propósitos dramáticos. É melhor você acreditar, Estia fez beicinho, mas eu não vou mentir, me sentindo meio insultada por você nunca ter me pedido um pouco de ramen. Bem, para ser justo, tudo que você cozinha é delicioso. Então eu nunca tive um desejo ou desejo real, dei de ombros, mas não se preocupe. Tenho certeza que seu ramen será melhor do que qualquer coisa que eu possa conseguir. Japão, é melhor você acreditar nisso. Estia riu. Foi bom vê-la. Minha linha de pensamento foi abruptamente interrompida quando senti uma enorme quantidade de energia mágica aparecer perto de nós do nada. Não era ninguém dos gregos, ou dos romanos, mas eu tinha certeza, o que quer que fosse, era um deus. Droga, eu murmurei, percebendo que a própria Estia notou a mudança repentina na área. Parece que o panteão chinês está aqui para nos cumprimentar, Estia murmurou, estreitando os olhos na direção geral de onde sentíamos o poder vindo. Era isso que Odin queria, que interagissemos com o panteão chinês, se sim, por quê? O que ele poderia ganhar? Ou neste caso, o que eu poderia ganhar com isso? Fique atrás de mim. Se as coisas derem errado, vou nos teletransportar para fora daqui. Muito bem, Estia sentiu, segurando minha mão com força. Que surpresa, alguém riu? Os ecos de sua risada chegando até nós, eu não esperava encontrar 2 deuses gregos aqui. Estamos de férias, isso é contra qualquer regra, se assim for não sabíamos. Quem quer que fosse esse deus, era difícil dizer o quão forte ele era. Ao contrário de Zeus, cujo poder mágico era como sua personalidade, fácil de ler, ou Odin, cujo poder era frio, imóvel e claro de ler. Esse desconhecido e seu poder pareciam olhar para a selva, sem nenhuma maneira real de dizer se a selva era segura ou mais perigosa do que nunca. Não fique todo mal-humorado, garoto, o deus desconhecido riu, o nome é Sam Wukong, prazer em conhecê-lo.
Capítulo 72. Eu olhei para o Deus com cautela, seu poder estava muito acima do meu ou de esta, e mesmo com ele parecendo amigável, sua presença por si só era mais que suficiente para deixá-lo no limite. Era como olhar para a personificação de uma fera, seu poder parecia enorme e selvagem, era sufocante. O corpo antropomórfico de Sam Wukong era musculoso e poderoso. Apenas com uma rápida olhada eu poderia facilmente dizer os muitos anos de intenso combate e sobrevivência que o Rei Macaco havia suportado, endurecendo-o em um lutador terrivelmente forte. Todo seu físico peludo estava coberto de cicatrizes, um testemunho das aventuras brutais que ele viveu. Sua coroa dourada brilhante repousava em volta de sua cabeça, logo abaixo da linha do cabelo. Mas o que realmente me deixou nervoso foi a aura escura e sufocante que se agarrava firmemente ao seu próprio ser. Ao contrário de Zeus ou Odin, sua aura era desenfreada, indomável, selvagem, como um animal esperando para me atacar a qualquer momento. É um prazer conhecê-lo, Sam Wukong, sorri, me forçando a não demonstrar qualquer tipo de fraqueza. Ei, não fique todo mal-humorado, Sam Wukong riu. Talvez eu estivesse olhando muito para seu poder, em vez de avaliar sua personalidade. Eu vim aqui para cumprimentá-lo. E bem, porque eu tenho um pequeno pedido, nada grande demais, garanto a você, garoto. O Rei Macaco piscou para mim, mexendo seu cajado. O que seria aquilo? Eu perguntei, tentando, mas escondendo miseravelmente minha incerteza em minha voz. Uma luta, nada mais, Sam Wukong sorriu. Enquanto algo semelhante à excitação passava por seus olhos, eu quero lutar, você sabe, que sua jornada apenas começou. Para que eu possa ver o quão poderoso você será daqui a alguns anos, uma longarina. Suponho que seria benéfico ver o quão forte o Rei Macaco realmente é. Eu aceito, balancei a cabeça, mas estamos nos escondendo de algumas pessoas, e uma briga provavelmente irá deixá-lo saber onde estamos, acrescentei. Não se preocupe, pirralho, Sam Wukong sorriu, eu conheço exatamente o lugar onde ninguém vai nos sentir, como você. Eu costumava fugir dos deuses. Bem, era mais parecido comigo, chutando a bunda deles. Mas, eu entendo um pouco o sentimento. A luta é realmente necessária? Esha sussurrou, segurando minha mão com força. Está tudo bem. É apenas uma luta, respondi. Não era algo terrível. Não vou invocar você, Marf. Sam Wukong nos levou a um santuário onde nos teletransportamos para uma floresta vazia. Não senti nenhuma magia além da nossa. Impressionante, murmurei, percebendo que o lugar era 100% artificial. Agora, vamos ver o quão forte você é agora. Sam Wukong proclamou em voz alta, e isso me fez pensar, porque ele queria tanto treinar comigo, era realmente para avaliar meu progresso ao longo do tempo. Seu motivo era tão básico? Tudo bem, suspirei, olhando para ele, eu sabia que essa batalha estava perdida no momento em que concordei em lutar com ele. Então, com isso em mente, decidi que poderia muito bem dar tudo de si para ver o quanto eu havia melhorado. Aqui eu vou, murmurei, deixando todo o meu poder se libertar enquanto corri para ele, minhas mãos cobertas de chamas verdes que eram compostas inteiramente de chamas do Tártaro. Se eu tivesse que dar um número, diria que dei alguns milhares de socos ali mesmo, no espaço de um segundo, me empurrando ao limite com meus novos poderes, e ainda assim, com um aceno quase casual de mão, o Rei Macaco dissipou e bloqueou os ataques com uma única mão. Seu corpo então ficou embaçado quando ele começou a me atacar, um que eu nem vi. Eu sabia que estava superado, mas isso estava um pouco fora das minhas expectativas. Mesmo com Artemisia eu consegui ver os ataques dela, mas dele? Eu nem sabia de onde ou com o que ele estava batendo, só que ele estava acertando. O ataque de Sam Wukong terminou com o que presumi ser um chute, e eu voando para uma montanha próxima. Porra, eu ri, aquele macaco era muito forte, respirando fundo. Pulei da montanha e olhei para ele, pensando. Se o combate corpo a corpo fosse um grande não, então talvez eu tivesse melhores resultados com ataques de longo alcance. Maeb FO. Meu casting foi interrompido quando o corpo de Sam Wukong desapareceu de vista e apareceu na minha frente, seus olhos fechados por um breve momento antes de abri-los, e pude ver que ele estava olhando para mim com curiosidade, não para ser uma festa cocô, mas se seus ataques demoram tanto para serem lançados, você pode muito bem se matar, afirmou ele, e embora me doesse admitir, ele tinha razão. Muito justo, eu ri explodindo o feitiço incompleto em sua cabeça, que aparentemente não fez nada, enquanto ele simplesmente ficou ali, sem enfrentar o ataque. Isso é muito injusto para mim. Hui Jingu Beng, Sam Wukong murmurou puxando o cajado mágico que carregava das costas e depois apontando para mim, expandir. Eu nem vi o que aconteceu a seguir no tempo que levei para piscar, eu estava do que sentia a milhares de quilômetros de distância de Esha e Sam Wukong, meu corpo tremendo. Com possível trauma, nuvem Nimbans em choque, minha cabeça virou-se para ver Sam Wukong flutuando acima de mim, como que só posso descrever como uma tempestade bíblica formada acima dele. Você quer lutar contra Zeus? Você precisa resistir a ataques como este. Com o estalo de seus dedos, uma explosão estrondosa e ofuscante desceu sobre mim, e tudo ficou preto. 2 horas depois, acordei em uma cratera com Esha ao meu lado olhando para o Rei Macaco com leve raiva. Olá, murmurei, percebendo imediatamente que estava faltando um braço e uma perna. Ótimo. Não olhe para o seu corpo como aquele garoto, Sam Wukong riu. Você é um deus, regenerar membros é fácil. Apenas espere um pouco. Ele piscou, eu tenho que dizer. Você se saiu melhor do que eu imaginava, mas com toda a honestidade, você ainda está muito fresco para lutar contra Zeus. Eu sabia disso. Estreitei os olhos para ele. Agora, se você quiser, estou sempre disposto a treiná-la, Sam Wukong ofereceu, o que fez Esha encará-lo ainda mais duramente. Desculpe, senhora bombeira, eu sei que você está brava comigo, mas acredite em mim quando eu te digo. Isso fui eu pegando leve com ele riu esfregando a nuca timidamente. E naquele momento eu tive certeza, Sam Wukong era mais forte que Zeus, então novamente eu estava fazendo suposições. Mas eu tinha minhas suspeitas antes sobre o quão forte ele era, mas, agora, estava claro, o Rei Macaco era um monstro. Aceitarei essa oferta. Esta era uma oportunidade que eu não jogaria fora.
Capítulo 73. Após minha derrota humilhante nas mãos de Sun Wukong, Asha e eu voltamos para nossas pequenas férias na China depois que eu regenerei meus membros, com Sun Wukong prometendo entrar em contato comigo para saber quando e onde ele me treinaria. Essa longarina me mostrou o quão atrás eu estava atrás de todos os deuses superiores. Se Zeus estivesse no nível dele, eu morreria tentando lutar com ele. O que significava? Eu tinha que jogar minhas cartas corretamente, o que significa que o treinamento era uma prioridade agora. Pelo menos até que eu fosse forte o suficiente para devorar criaturas do nível dos deuses que por sua vez aumentariam drasticamente meu poder, talvez os gigantes. Então novamente isso me daria um inimigo poderoso, Gaia, uma mãe superprotetora com um poder muito além de qualquer um. Eu já conheci, embora Gaia não fosse do tipo que lutava contra si mesma, ela nunca lutou contra Zeus ou Cronos. Ela era mais o tipo de pessoa que enviava outros para cumprir suas ordens. Ele quase matou você. Asha suspirou, seus olhos distantes e cheios de emoção. Não me lembro do rei macaco ser tão poderoso, ela admitiu. Bem, o tempo muda todo mundo, até mesmo os deuses. Suspirei. É verdade, Asha sorriu. Agora, que tal irmos ao Japão e experimentar um pouco de sushi? Ela ofereceu com um sorriso brilhante e contagiante, com os olhos radiantes. Vamos, balancei a cabeça, agarrando a mão dela e me teletransportando para o Japão, afinal, nós merecíamos isso. Um tempo para nos divertirmos antes que a tempestade de merda que vinha em nossa direção destruísse nossa paz. Ponto de vista de Leto. Meu bebê. Era um traidor, Artemis e Apolo tentaram esconder isso de mim, para me proteger da dor, mas eventualmente, os rumores de que um dos meus filhos traiu o Olimpo chegaram até mim. Eu estava com raiva? Não poderia, eu amei meus filhos pelas escolhas deles, eles eram parte de mim, sempre seriam parte de mim, isso é o que significa ser mãe, amar o filho não importa o que aconteça, e embora ainda não tivesse interagido com meu filho, eu o amava. Então, eu fiz o que qualquer mãe teria feito, fui ao Olimpo e implorei a Zeus que o perdoasse, que entendesse, que não importa o que ele tenha feito foi uma escolha imprudente, que meu filho provavelmente estava sendo manipulado pelo meu desprezível tio Cronos. Mas Zeus não quis ouvir nada disso, ele queria que Adam fosse embora, não importa o que eu oferecesse. Mais uma vez fiquei impotente para proteger meus bebês, mais uma vez, fui inútil. Não há dor, como aquela que uma mãe sente ao perder seu filho. Como eu poderia odiar algo que veio de mim, algo que se formou e cresceu dentro de mim? Como eu poderia simplesmente esquecê-lo? Eu não poderia, não importa quantas vezes Artemis ou Apolo me disseram que era melhor simplesmente esquecê-lo. Eles nunca entenderiam o amor que eu sentia, até onde eu iria por eles. Mesmo que esses cumprimentos fossem limitados pela minha fraqueza, eu morreria por eles. Por isso oferecia era minha vida. Se ela convencesse Zeus, eu sabia que ela sonhava em acabar com minha vida desde o momento em que tive Apolo e Artemis. Eu sabia que ela queria acabar com minha vida, infelizmente. Até minha vida não foi o suficiente para salvá-lo. O Olimpo estava na caça e Adam era o alvo. Mãe, você tem que esquecê-lo, Artemis repetiu mais uma vez. Ele está longe, traiu seus parentes, e agora? Ele tem que pagar o preço. Não me peça para fazer isso. Eu ri amargamente, eu sei que você quer me ajudar, mas você nunca vai entender o que eu sinto por ele. Por você, você tem que ser mãe para saber o que eu sinto. Só uma mãe poderia entender o que sentia. Ponto de vista de Luke. Demorei algum tempo, mas depois de 2 semanas, finalmente tive a chance de ter Percy sozinho comigo. Foi mais difícil do que eu esperava com Percy sendo cauteloso comigo, foi quase impossível implementar meu plano, mas perseverança é a chave, e é por isso. Eu agora estava acordando com Percy na floresta, com a desculpa de que estávamos procurando algo para brigar. Percy, o que você acha dos deuses? Eu perguntei a ele mesmo agora. Eu tinha um pouco de esperança de que ele visse a luz e se juntasse a nós, em vez de morrer. Nada, Percy respondeu friamente. Eu os odeio, admiti com um sorriso amargo. Odeio que eles nos vejam como descartáveis, que não se importem conosco. Mas acima de tudo, odeio o quão felizes eles ficam enquanto sofremos. É por isso que você traiu Adam, afirmou Percy, com sua espada já desembainhada. Eu ri disso. Você foi o único a ver além da minha máscara. Ele era tão importante para você? Eu sorri. Diga-me, como você descobriu que o verdadeiro traidor era eu? Ele salvou minha mãe 2 vezes. Percy afirmou, ele é meu amigo, e eu confio em meus amigos até o fim. Então, simplesmente por lealdade eu ri. Um idiota percebeu meu plano. Simplesmente porque confiava em Adam, talvez essa seja sua falha fatal. Lealdade cega. Você vai pagar pelo que fez, Percy sibilou. Não se preocupe, depois de hoje, o nome dele será limpo. Eu ri, mas, infelizmente você estará morto antes que isso aconteça, e convoquei a fera que havia selecionado para lutar com ele, espero que você entenda. Eu faço o que faço por todos nós merecemos melhor, com isso me afastei enquanto Percy lutava contra o Pit Scorpion, em uma batalha que ele nunca venceria. Era uma pena, muitos semideuses teriam que morrer, para que minha visão de um futuro melhor aconteça. Ponto de vista de Kiron. Quando Percy veio até mim, e me pediu para segui-lo e Luke até a floresta em um encontro futuro, eu fiquei confuso, e vendo minha confusão o jovem semideus explicou por quê. Ele suspeitava que Luke fosse o verdadeiro traidor. Então enquanto eu tinha minhas reservas eu obedeci, e me escondi enquanto as 2 crianças caminhavam cada vez mais fundo na floresta. No fundo, eu me perguntava se estava perdendo meu tempo seguindo eles. Eu conhecia Luke e eu tinha praticamente criado o garoto para o jovem guerreiro que ele era hoje, mas havia algo no quão seguro Percy parecia que eu não pude evitar. Ficar. Então a conversa deles começou. E todas as dúvidas que eu tinha sobre esse pequeno plano,
desapareceram, ouvindo quanto Luke falava sobre seu ódio pelos deuses. Fez tudo funcionar. Adam era inocente. Luke havia enganado todos nós. Não se preocupe, depois de hoje, o nome dele será limpo. Luke riu, mas... Infelizmente você estará morto antes que isso aconteça. Com isso ele convocou um enorme Pit Scorpion. E eu fui forçado a decidir entre correr atrás de Luke ou ajudando Percy. Espero que você entenda, eu faço o que faço por todos nós. Nós merecemos coisa melhor, Luke riu, enquanto se afastava. Por enquanto, Luke iria escapar. Eu tinha que salvar Percy, além disso, parar Luke não era meu destino. Não foi minha decisão, salvar Percy foi. Percy, não deixe o escorpião te arranhar, o veneno deles é altamente eficaz contra semideuses. Gritei, galopando em seu auxílio. Capítulo 74. As notícias correram rápido, assim como o fato de Luke ter revelado que ele era o traidor, e não vou mentir nem tentar esconder isso. Fiquei feliz, não porque eles provavelmente tentariam me resgatar, mas porque logo todos o Olimpo vai se arrepender de ter me traído. A questão agora era, eu seguiria Estia se ela decidisse que queria voltar para o Olimpo, ou se separaria dela até estar forte o suficiente para fazer algo a respeito da situação. Eu amava a Estia, ela foi a única pessoa que sempre esteve lá para mim. Suponho que a questão agora era, eu odiava o Olimpo mais do que amava a Estia? O que fazemos agora? Estia perguntou, quebrando minha linha deprimente de pensamento, com um sorriso caloroso, em breve, Zeus tentará consertar seu erro. O que significa que ele nos convidará de volta ao Olimpo, acrescentou ela com um suspiro profundo. Olhei para ela perplexo como se algo tivesse finalmente dado certo, não por sua declaração, mas por algo que eu não conseguia compreender totalmente. Mas na verdade eu não precisava entender, o importante é que eu sabia agora que onde quer que ela fosse eu iria com ela sem hesitar, como eu também sabia. Ela nunca me abandonaria. Eu não sei, eu respirei, esfregando os lados da minha cabeça, eu acho que é mais sobre, o que você quer fazer? Estia olhou para mim por um segundo antes de responder, eu te disse antes de ficar ao seu lado. Eu sorri, eu sei, é por isso que eu te amo, eu a abracei, fazendo-a rir. Então, vamos rejeitar a oferta dele, certo? Estia perguntou entre os braços, seus olhos olhando nos meus. Sim, respondi, sentindo uma sombra de dúvida rastejando pela minha espinha. Eu sabia o quanto Estia queria paz, e que todos fossem felizes, ela era assim mesmo. Um fogo de amor, e infelizmente para ela havia tomado partido comigo, alguém que diferente dela queria queimar aqueles que me machucaram. Ponto de vista de Zeus. Luke se revelou traidor, o que significa que Adam era inocente. Estia e Hades estavam certos o tempo todo. Zeus, precisamos de esta de volta, afirmou era preocupada se Cronos estiver voltando. Precisaremos de todos os deuses disponíveis, até mesmo Adão, se as notícias sobre sua ascensão forem verdadeiras. Eu sei, suspirei. A maneira mais rápida de recuperá-los deveria ser pedindo desculpas. Era ofereceu, me desculpando, pelo menos para Estia se ela voltar, seu cachorrinho voltará com ela. Estia é a culpada por não obedecer a um simples comando. Eu rugi. Eu disse a ela para vir, e ela me desobedeceu deliberadamente. Estia estava onde estava agora porque havia esquecido que eu governava os céus. Eu governei o Olimpo. Seja qual for o motivo. No momento não podemos nos dar ao luxo de ser orgulhosos de maneiras tão triviais. Era rugiu de volta, batendo com o punho no trono. Eu não me importo com quem está certo ou quem não está. Tudo que me importa é se temos ou não poder suficiente para impedir que Cronos e seu exército se levantem novamente. Levantei-me furioso e dei um tapa nela. Não se atreva a gritar comigo nunca mais. Farei o que quiser, era sibilou, eu sou. Mesmo que você tenda a esquecer isso, a rainha do Olimpo, e não me curvo diante de ninguém, nem mesmo do rei. Isso é um desafio. Eu rosnei. Não que eu não goste de ver um bom show, Deméter interrompeu ao entrar na sala, mas está certa, precisamos de Estia e Adão de volta, sem esta somos mais fracos. E Adão é um deus recém-ascendido, que significa que ele poderia nos ajudar mais do que qualquer semideus poderia na guerra. Suspirei, enviei uma mensagem dizendo que os perdoei por seus crimes. Como você pode perdoar alguém por algo que não fez? Deméter perguntou. A situação de Cronos está fora do registro deles, respondi, mas desobedecendo às minhas ordens, escondendo-se de mim e evitando minha punição. Por esses crimes, eu gentilmente lhes ofereci um perdão real. Vou procurá-los, Deméter suspirou, caso contrário não os recuperaremos. Ponto de vista de Ártemis. Adam era inocente, eu tentei matar meu irmão inocente. Tentei acabar com a vida dele sem qualquer hesitação. O que eu fiz? Mana, não se preocupe, você conhece Adam. Ele não tem coragem de odiar ninguém, Apolo ofereceu com um sorriso tranquilizador, se ao menos ele soubesse. O quanto Adam havia mudado, o quanto seu olhar outrora inocente havia mudado. Nos olhos de um predador à espreita. Apolo, eu vi, e sei que o Adão que conhecemos já se foi, respondi, segurando meu arco com força, seu tempo no Tártaro mudou. A única pessoa para quem ele ainda olha com carinho é Estia, e nós tentamos para caçá-la. Ele nunca nos perdoará. Eu sei que erramos, Apolo suspirou, mas tudo com o tempo cura, eu saberia. Eu sou o deus da cura. Então não se preocupe, se ele não nos perdoar eu vou chutar a bunda dele. Até que ele o faça, ele riu. Eu olhei para ele por um segundo. Levará um milênio até que ele esqueça o que fizemos. O que teríamos feito? Bem, se é isso que é preciso, é bom que sejamos deuses, certo? Apolo riu sem humor. Imortalidade também significa uma oportunidade de guardar rancor por toda a eternidade, acrescentei, meus lábios se fechando em uma linha fina. Falhamos com nossa mãe, falhamos com nosso irmão e não há mais nada que possamos fazer sobre isso. Confie em mim, irmã, Apolo sorriu, ele vai nos perdoar, vou me certificar disso. Ingênuo, suspirei, eu sei que ele não vai esquecer tudo isso tão facilmente quanto você gostaria que ele esquecesse. Porque eu não esqueceria, porque você não esqueceria. Ainda não perdoamos o que Hera fez com nossa mãe, e isso aconteceu há alguns milênios, nossa família é boa em guardar rancores, e ele é nosso irmão. Capítulo 75.
Cada deus tinha uma coisa em comum entre si, além de sua divindade, e era que cada um deles tinha um símbolo de poder. Poseidon tinha seu tridente, Hades seu capacete, Estia a lareira e seu fogo, algo que eu como faltava a um deus. Você parece angustiado, disse Odin, enquanto entrava no meu quarto, com um sorriso se formando em seu rosto. Está tudo bem? Era mais do que óbvio que ele sabia o que eu estava pensando. Se é que Odin era muito bom em ler as pessoas, e desde o dia em que voltei das férias na Ásia, ele estava de olho em mim. Não muito eu encolhi os ombros, um sorriso malicioso brilhando em meu rosto. Boa tentativa, Odin sorriu, fechando os olhos para acentuar ainda mais seu sorriso astuto. É sobre os gregos pedindo para vocês dois voltarem? Ele perguntou. Isso é parte disso, eu balancei a cabeça, revirando os olhos para ele. É mais sobre o fato. Eu não tenho ideia do que devo fazer com meu novo status. E apesar de todo o poder que ganhei, eu ainda estava fraco, ou pelo menos eu tinha vontade. Você realmente deveria parar de se vender pouco. Odin riu levemente divertido. Você está ficando muito forte, e em pouco tempo nos alcançará. Zeus levou 10 anos para derrotar seu pai e ainda mais tempo para treinar seu corpo e poderes para igualar Tifon em combate. É extremamente assustador o quão bom você é em ler as pessoas, eu ri. Há uma razão pela qual sou chamado de pai de todos, Odin piscou. Agora, quanto ao seu papel, você tem que lembrar que nós, deuses, não somos perfeitos. Então não tenha medo de bagunçar todo mundo de vez em quando. Você tem todo o tempo do mundo para descobrir qual caminho funciona melhor para você. Odin, eu tenho uma pergunta, suspirei. Desde minha luta contra Sam Vulcan, havia algo que me incomodava. Você é mais forte que Zeus ou Sam Vulcan? Perguntei. Pergunta difícil, Odin cantarolou bem. Vamos colocar desta forma, você sabe por que Thor é chamado de o deus nórdico mais forte? Ele perguntou e eu balancei a cabeça. Bem, além do fato de ele ser o mais forte fisicamente falando, é por causa de sua vontade inquebrável e enorme talento, explicou Odin. Thor não é muito disciplinado, então ele não treina muito, mas mesmo assim, seu poder rivaliza com o meu. Então Thor e você estão no mesmo nível? Eu perguntei, com ceticismo claro em minha voz, isso simplesmente não parecia certo. Eu havia lutado com Thor, e embora sim, ele era imensamente poderoso, sua aura não era como a de Odin ou Sam Vulcan. Hahaha, Odin riu. Não consigo entender porque você não acredita nisso, sabe? Thor teve que aprender como manter seu poder dentro dele. Ao contrário dos gregos ou dos romanos, não temos uma segunda forma gigante. Nós somos o que você vê. Ele gesticulou para si mesmo para deixar claro. Mas isso não nos torna menos Deus do que você ou Zeus são. Ele sorriu. Então, em vez de nos forçarmos a um estado mais fraco, forma menor, nós aprendemos como controlar nossos poderes. E é por isso que Thor me ensinou, murmurei, ao perceber que talvez eu tivesse a escala de poder errada em minha cabeça, afinal. Sim, Odin acenou com a cabeça com um sorriso satisfeito. Se Thor não contivesse ativamente seu poder, você sentiria algo semelhante ao que sentiu ao enfrentar Sam Vulcan. Como ele, Thor tem uma aura semelhante a um animal selvagem. Então Thor e Sam Vulcan estavam no mesmo nível, e você? Virei-me para Odin mais uma vez, lançando ao homem um longo olhar examinador. Minha aura é controlada, mesmo quando deixo todo o meu poder vagar livremente. Odin respondeu, ao contrário de Thor ou Sam Vulcan. Meu poder não vem de uma quantidade absurda de talento bruto como eles têm, eu trabalhei até o topo, o que significa que, ao contrário desses dois, eu tenho um controle muito superior. Ele sorriu com orgulho, eu sacrifiquei muito para ganhar o poder que tenho hoje, um olho para ter todo o conhecimento do mundo, caramba, quase me matei só para ver as runas proibidas da magia, oferecendo-me como sacrifício para vê-las. Isso parece um pouco extremo, eu ri nervosamente. Talvez tenha sido, quero dizer, eu perfurei meu próprio corpo com minha lança e me enforquei nos galhos de Yggdrasil, só para ter uma rápida visão da sabedoria dos Norns. Odin riu. Valeu a pena? Eu perguntei, e ele assentiu. Sim, e eu faria de novo, sem hesitação. Odin sorriu. Eu ri. Eu não acho que seria capaz de dar uma olhada, ou quase me matar por poder. Quem diria que você era tão selvagem em sua juventude? Minha juventude? Ah, brincadeiras com você. Eu sou o mesmo cara maluco. Odin sorriu ferozmente. Tudo bem, tenho outra pergunta. Como e onde consigo meu símbolo de poder? Perguntei. Bem, você tem várias opções. Odin cantarolou, ganhei a minha de presente. Você fez? Eu perguntei, perplexo sobre quem lhe deu tal arma. Loki me deu Gungnir como um presente, Odin assentiu. Embora tenha sido mais um presente de desculpas, você vê em uma de suas pegadinhas exageradas. Ele cortou o lindo cabelo dourado de Sif e a amaldiçoou a ficar careca para sempre. Como esperado, Thor e Sif ficaram bravos. Então, como punição, eu o forcei a ir ao reino dos anões para encontrar algo tão bonito para substituir o cabelo que ele havia arrancado de sua cabeça. Em sua jornada, ele se aproxima de um grupo de anões conhecidos como Irmãos Ivaldi, que concordam em ajudá-lo fazendo um capacete de ouro fino para Sif, e encantando-o para crescer em sua cabeça. Uma coisa eram os valentões carecas, mas tornando-o permanente, tenho a sensação de que Loki é a versão desse minha, também conhecida como mais sombria. Eu adoro uma boa pegadinha, mas amaldiçoá-la para ficar careca por toda a eternidade, isso é difícil. Suspirei. Odin assentiu, Loki não é de ver linhas, ele só se preocupa consigo mesmo. De qualquer forma, enquanto esperava pelo capacete dourado, ele decidiu ganhar alguns pontos comigo e pediu aos melhores ferreiros do reino para faça uma lança para mim, com a qual os anões concordam alegremente, forjando Gungnir a partir da luz solar de seu reino. Então, posso ir encomendar uma arma lá? Perguntei, parcialmente entusiasmado com a perspectiva de explorar um mundo totalmente diferente. Você poderia seguir o caminho de Sam Vulcan, roubando seu símbolo de poder, como ele fez, Odin riu. Capítulo 76. Após minha conversa com Odin, decidi que era do meu interesse ir a Svartalfheim, o mundo dos anões, para encomendar meu símbolo divino de poder. Eu queria uma arma capaz de combinar com o raio mestre de Zeus, uma que funcionasse com meu conjunto de habilidades.
Segundo Odin, Svartalfheim era como uma enorme floresta com árvores anormalmente grandes, com todo o planeta sendo tão verde quanto fisicamente possível. Os anões aparentemente são muito ecologicamente corretos, fazendo o possível para não bagunçar o meio ambiente e para isso. Seus arranjos de vida eram geralmente simbióticos com seu planeta, vivendo sob as rochas, em cavernas, árvores e em cidades subterrâneas. Então, reunindo alguns de meus pertences, embarquei em minha aventura para conseguir uma arma digna de minha divindade de pegadinhas. Talvez uma equipe, isso seria bom. Lidere o caminho. Thor latiu com um sorriso, martelo na mão. E uma mochila nas costas. Thor, eu não esperava ver você aqui, eu ri. O que você tem aí? Apontei para sua mochila Star Wars. O que vou precisar para nossa jornada? Thor declarou com um sorriso brilhante e bastante contagiante. Como dizer a ele, eu queria ir sozinho. Então, novamente, se ele fosse para Svartalfheim comigo, eu poderia usar sua fama para conseguir que os anões me ajudassem. Afinal, eu não sabia se eles concordariam para me fazer uma arma. Tudo bem, você pode vir. Eu ri, que diabos, às vezes é melhor ter um companheiro de viagem. Thor bufou. Você diz isso como se tivesse outra opção. Eu admiti, quando Thor queria alguma coisa, ele conseguia de uma forma ou de outra. Não se preocupe, eu conheço os anões, festas maluque que eles dão, tenho certeza que vamos conseguir uma varinha para você ou que vocês bruxos usam para combate. Thor riu, arrotando entre as frases, esse filho da puta já estava bêbado. Era bem na porra da manhã. Ah, para aqueles que não entendem, um Thor arrotando é um Thor bêbado. Tudo bem, vamos pegar uma arma para mim, eu bofei. Foda-se sim. Thor rugiu me jogando uma gelada. Nunca vou entender como é que ele sempre leva cervejas geladas com ele. Como a qualquer hora, Thor terá salgadinhos e cervejas prontos. Revirei os olhos para ele, claro, porque não, acrescentei abrindo a cerveja, enquanto caminhávamos até Endal para usar o Bifrost para viajar para Svartalfheim. Svartalfheim era de tirar o fôlego. As árvores lindas e desumanamente grandes à minha frente nunca acabavam, parecendo um dia de campo de arranha-céus ecológicos. O lugar tinha animais que eu nunca tinha visto, o que suponho ser normal considerando que era outro planeta. Na parte inferior das árvores os grandes veios de raízes espalhavam-se pelo chão lamacento, cada raiz sendo grossa como uma vaca. Com curiosidade, olhei admirado para as árvores enquanto explodia a vasta copa com os olhos. Continuei a observar a floresta enquanto ela se estendia profundamente no nada, enquanto canções calmantes irrompiam dos pássaros próximos que encontraram sua morada nas árvores. Com uma risada caminhei pela floresta descalço, parecia que era normal fazer isso. E francamente não me arrependi. A umidade da terra esmagada sob meus dedos dos pés era simples, mas gratificante. O melhor era o ar úmido e relaxante, revigorante. Você parou de olhar para aquela árvore? Thor riu. Eu gosto da natureza, ok? Processe me respondi brincando. Tudo bem, Thor riu, enquanto abria outra cerveja, vamos conhecer os irmãos. Eles são os melhores dos melhores, ele sorriu, me agarrando pelo braço, me arrastando pela floresta. Lembre-se de nunca fazer uma caminhada com você. Eu ri, era tão ruim que eu queria admirar a vista, não consegui ver nada disso no Tártaro. Oh, caminhar parece divertido, Thor sorriu, e eu não sabia se ele estava sendo honesto ou brincando comigo, o que honestamente me preocupa um pouco. Ponto de vista de Zeus. Eu tinha certeza que esta e Adam voltariam, era uma questão de tempo até que meu senhor, alguém disse, interrompendo minha linha de pensamento. Sim, eu perguntei, irritado com sua presença. Uma carta de Adam, disse o mensageiro, entregando-me a carta. Querido Zeus, aliás, o querido não é porque eu seguro. Em qualquer tipo de consideração, é assim que as cartas começam. De qualquer forma, querido Zeus, escrevo esta carta para informá-lo. Esta e eu rejeitamos seu convite de volta ao Olimpo. Você realmente pensou, perdoar-nos por crimes que não cometemos foi suficiente? Hahaha, Deus, você é um idiota. Eu sei que você não sabe o que essa palavra significa, então pesquise no Google, vadia. Voltando ao assunto em questão sobre esta oferta patética. Bem, agora que a rejeitamos, tenho algumas ideias sobre o que você pode fazer com ela. Se quiser saber, é só me avisar e terei prazer em ajudá-lo. Mas deixe-me dar-lhe um aviso justo. Todas essas ideias exigem toneladas de lubrificante e sua disposição de enfiar essa oferta na sua bunda repetidamente com ódio. Adão Aragão. Sério, aquele leite de cabra que você bebeu era ruim ou algo assim, nos perdoando por crimes que não cometemos, quero dizer, eu sabia que você era estúpido, mas isso é demais. Eu vou matar esse garoto, ponto. Eu gritei de raiva, quebrando meu trono ao meio, ele se atreveu a jogar minha generosidade de volta para mim, e no processo me insultou. Zeus, precisamos deles. Era sibilou, não faça algo que afetará o Olimpo como um todo. Eles querem guerra. Eles vão conseguir. Empurrei era para o lado, se o garoto quisesse guerra, ele conseguiria. Ele tem todo o direito de ficar com raiva, Poseidon zombou, a culpa é sua por pensar que ele voltaria implorando a você. Precisamos de todo o Olimpo juntos. Você conhece a profecia, então pela primeira vez, não deixe sua raiva obscurecer você. Capítulo 77. Depois de uma longa e muito entusiasmada caminhada pela floresta, Thor me levou até os anões, que para ser sincero, não eram tão pequenos quanto eu esperava que fossem. Embora fossem pequenos, seu tamanho não faria ninguém acreditar que eles eram anormais. Ou qualquer coisa, na verdade a única coisa que os faria se destacar era a cor da pele, eles eram negros, e não pretos humanos, mas pretos como Breu, era diferente. Com um suspiro, resolvi me aproximar do líder dos ferreiros, Motsognir.
O anão corpulento estava trabalhando na ferraria, enquanto Thor conversava com os outros, mas ele logo percebeu que eu estava andando em sua direção, isso desviando sua atenção de seu trabalho. Com um grunhido rouco, os anões ergueram a espada que ele estava martelando com uma pinça e a mergulharam em uma banheira de água ao lado dele. O que você quer, garoto? Direto ao ponto, vejo, quer uma arma, respondi. Não diga, Mot-Sognir revirou os olhos levemente divertido, sua voz era profunda e seca, e eu tinha que admitir, não esperava atrevimento de um anão. Vendo a surpresa em meu rosto, o ferreiro anão riu e tirou as pesadas luvas de couro, estendendo a mão insensível para mim. Meu nome é Mot-Sognir, mas vendo que o pirralho trouxe você aqui, presumo que você já sabia disso. Pirralho, então Thor é um pirralho para ele. Interessante, meu nome é Adam. E sim, Thor me disse seu nome antes de virmos para cá e eu ri, esfregando a parte de trás da minha cabeça timidamente. E Mot-Sognir bufou, voltando seu olhar para a espada em que estava trabalhando antes de eu começar a falar com ele. Por que eu deveria fazer uma arma para você? Ele perguntou. Essa é uma pergunta difícil, eu ri. Que possível boa razão eu poderia dar a ele para me fazer uma arma? O que você quer em troca de me dar uma arma? Essa deve ser a pior oferta que recebi em um milênio. Mot-Sognir bufou. Tudo bem, vamos fazer um acordo, pirralho. Sou todo ouvidos, afirmei, o que quer que ele quisesse que eu fizesse, seria feito. E agora percebi que isso pode ser explorado, foda-se. Duvido que esse cara seja como Ares. Eu sou um anão ocupado. Não tenho o tempo que costumava ter quando era jovem. Mot-Sognir suspirou, um sorriso se formando em seu rosto. Então o negócio é o seguinte, você quer uma arma, tudo bem. Eu vou forjar um para você, mas você terá que fornecer todos os materiais para eu forjá-lo. Isso não parecia tão ruim, sou eu, mas não sei do que você vai precisar. Então não tenho ideia do que trazer para você. Eu ri. Ah sim, esqueci de vocês, deuses, nem sei como trocar a própria roupa de baixo. Mot-Sognir suspirou, esfregando as têmporas, vou pegar uma lista para vocês. Ele se aproximou, e com uma faca cortou meu braço, assustado eu pulei para trás, olhando para ele, que porra foi essa? O primeiro ingrediente, Mot-Sognir brincou, olhando para mim como se eu fosse louco, talvez eu fosse. Toda arma divina, pelo menos as que eu faço têm a essência do usuário. E não só isso, sua essência me diz o que outros ingredientes que preciso para forjar uma arma feita para você. Olhei para o anão com incerteza, mas decidi confiar no cara. Ele já fazia isso muito antes de eu estar vivo, e pelo que parece, muito antes de Thor ser vivo. Agora, vamos ver, Mot-Sognir murmurou, colocando meu sangue dourado sob uma lupa, grego e... O anão parou de repente, voltando sua atenção para Thor. Tem certeza que é sábio dar a ele uma arma? Claro, Thor bufou, ele é meu rapaz. Você sabe quem é o pai dele? Mot-Sognir sibilou, e por que diabos todo mundo sabe quem é meu pai, menos eu? Sim, e ele não é nada parecido com ele. Não se preocupe, Thor sorriu, me dando um duplo sinal de positivo. Este será o meu fim, mas que diabos, se eu morrer, finalmente terei uma folga. Mot-Sognir riu sem humor, tudo bem, garoto, deixe-me escrever os ingredientes que você precisa e onde encontrá-los. Ele resmungou. Você pode me dizer quem diabos é meu pai? Eu perguntei, sentindo-me um pouco exasperado neste momento. Porra não, Mot-Sognir balançou a cabeça, eu não quero nenhuma briga com seu velho papai, além do fato de você não ser maluco. Provavelmente está ligado ao fato de você não ter interagido com ele. Francamente, essa foi a melhor resposta que alguém me deu, suspirei. Pelo menos quanto mais pessoas eu conhecia, melhores respostas comecei a obter. De qualquer forma, deixe-me escrever essa lista para você. Mot-Sognir suspirou, puxando um pedaço de papel e uma caneta de sua mesa. Vamos ver. Puta merda, essa lista vai te matar. O anão riu, enquanto escrevia a lista com um sorriso maligno no rosto. E percebendo que sua espécie havia feito as armas para a maioria dos deuses nórdicos, comecei a duvidar que encontrar os ingredientes seria tão fácil. Você vai precisar dos corações de 3 estrelas em queda, das lágrimas de uma virgem de coração puro, um punhado da verdadeira essência de mana. Oh merda, você está morto com certeza, garoto. Tem certeza que quer essa arma? Depois de uma longa lista de ingredientes aparentemente impossíveis de conseguir, por que ele parou? O que mais eu preciso? Pode ser tão ruim assim. Ah não, depois de 100 anos, eu convoquei mais uma vez meu inimigo, a Lady Marfe. Os 2 últimos ingredientes são as escamas de Jormungandr e uma presa de Fenrir, suspirou Mot-Sognir. 1, 2, 3, que porra é essa? Thor e eu gritamos ao mesmo tempo, quase como se tivéssemos praticado antes. Então, você ainda quer aquela arma? Mot-Sognir perguntou, embora tenha feito a pergunta errada. Claro que eu queria a arma. A pergunta que ele deveria estar fazendo era, você pode pegar os ingredientes, porque com certeza não sei se posso. Capítulo 78. Depois de uma revelação muito chocante sobre o que eu tinha que trazer para que os anões forjassem minha arma divina, eu não sabia o que fazer. Quero dizer, os primeiros ingredientes estavam bons, quero dizer, talvez um pouco estranho e exagerado. Top, mas tudo bem, mas os 2 últimos malditos ingredientes, como diabos eu iria conseguir os 2 últimos? Fenrir deveria ser tão forte, se não mais forte, que Odin, e Jormungandr não era melhor. A grande cobra foi profetizada para ser aquela que acabaria com a vida de Thor, o que significa que era pelo menos tão poderosa quanto Thor, e francamente eu não estava nem perto esse nível ainda. Então, novamente eu não tive que lutar contra eles. Tudo que eu tive que fazer foi conseguir os ingredientes, e meu conhecimento nórdico era preciso. Havia uma chance de eu conseguir aqueles itens delicados sem lutar contra eles. Jormungandr era, de acordo com as lendas, grande o suficiente para cercar Midgard, o que significava que era perfeitamente possível simplesmente reunir as escamas que eu precisava na extremidade do seu corpo, em vez de ter que lutar contra o monstro em uma batalha que eu não venceria.
Fenrir, por outro lado, era um pouco mais complicado, de acordo com a tradição nórdica. Ele estava preso em uma caverna com correntes mágicas que os anões fizeram para mantê-lo no lugar. Essas correntes manteriam o pai dos lobos dentro de uma caverna desolada até o Ragnarok começar. E embora esse pequeno fato, se fosse verdade, me pouparia o trabalho de lutar contra ele. Não me ajudaria em nada a conseguir o que queria, uma de suas presas. Não há vergonha em rejeitar esta missão, afirmou Thor, parecendo preocupado, o que não era normal para ele. Fenrir e Jormungandr são feras que ninguém pode realmente igualar. Acrescentou com um suspiro, colocando a mão no meu ombro. Você não precisa fazer isso. Você pode ser muito forte sem uma arma. Obrigado, mas acho que vou tentar, respondi com uma risada. Estava cometendo um erro ao arriscar minha vida em suposições baseadas em conhecimento de outro universo? Talvez, mas se eu quisesse ser forte o suficiente para obter o que sempre desejei, minha liberdade, eu precisava arriscar tudo. Apostas altas geralmente trazem ganhos altos. Então permita-me ir com você, disse Thor cheio de determinação. Posso ajudar se algo acontecer. Com isso, olhei para Motsognir dando-lhe um olhar que dizia, isso é permitido, ao qual o ferreiro anão simplesmente assentiu. Claro, mas só para você saber. Estou planejando conseguir os ingredientes sem lutar. Eu não estava pronto para lutar contra aqueles dois nem de longe, então em vez disso eu jogaria essa pequena missão, da forma mais inteligente possível. A missão é sua, Thor sorriu, me dando um abraço de um braço só. Eu seguirei seu caminho. Ele declarou em voz alta. Perfeito, agora. Vamos começar com os primeiros ingredientes, certo? Sorri no fundo que tipo de arma eu conseguiria com toda essa provação, porque até agora parecia que estava conseguindo uma muito poderosa. Então, novamente, com a minha sorte, nunca se pode saber. Então, como exatamente consigo o coração de uma estrela cadente? Eu deveria ir ao piedoso Walmart ou algo assim. Não tenho ideia, Thor riu, dando-me um tapa nas costas, mas tenho certeza, o pai de todos sabe, então vamos perguntar a ele, ele ofereceu. Vamos, eu balancei a cabeça. Então, depois que voltei para Asgard eu fiz o que Thor recomendou fazer, e perguntei a Odin onde e como eu poderia conseguir o coração de uma estrela cadente, e cara, eu não estava pronto para a resposta, pelo que Odin me disse, o coração de uma estrela cadente é a porra de um buraco negro. Como isso fazia sentido? Não sei, mas segundo Odin, esse foi o primeiro ingrediente, 3 buracos negros. Como eu deveria carregá-los? Ainda estou descobrindo isso, mas sim, buracos negros. Pelo menos o segundo ingrediente, as lágrimas de uma virgem de coração puro, foi fácil de conseguir, eu tinha meu fornecedor. Esha, ela era pura e virgem, então tudo que eu tive que fazer para obter minhas lágrimas divinas foi fazê-la assistir a She, a Dog's Tale. Esse filme por si só gerou lágrimas mais do que suficientes para forjar centenas de armas. Espero que minhas lágrimas funcionem, Esha fungou, me abraçando com força, pobre cachorrinho. Eles vão, eu a abracei de volta, voltarei assim que conseguir os outros ingredientes, obrigado pela ajuda, dei um tapinha carinhoso na cabeça dela, bagunçando seus cabelos. Feliz ou triste por ajudar, Esha riu. Vamos. Thor pulou do nada, saindo do abraço caloroso de esta, temos 3 buracos negros para capturar, uma cobra para raspar e um lobo para cuidar dos dentes. Te vejo mais tarde. Acenei para Esha enquanto Thor me arrastava pelos corredores do Hotel Valhalla. Tomar cuidado. Esha acenou de volta, com um sorriso brilhante. Ponto de vista de Artemis. Adam rejeitou a oferta que seu pai lhe fez, e para acrescentar sal ao ferimento que ele causou de uma forma que deixou Zeus furioso, eu realmente não poderia culpá-lo. Afinal de contas que fizemos, ele tinha motivos mais do que suficientes para odiar o Olimpo. Como um todo, mas mesmo assim ele não precisava ser tão difícil, que necessidade ele tinha de fazer de Zeus um inimigo que ele não tinha esperança de enfrentar. Bem, você estava certo, Apolo suspirou, passando as mãos pelos cabelos dourados. Adam basicamente disse ao pai para se fuder, ele riu sombriamente. Ele não vai voltar, não é? Acho que não, suspirei. Papai não vai parar de tentar até ter Esha de volta, Apolo murmurou, precisamos ficar juntos, ou o Olimpo vai cair. Acho que é por isso que o pai não está ordenando que todos saiam e executem Adam, porque se ele gosta queira ou não, Adam faz parte do Olimpo. Ele é, afinal, a lareira o acolheu mais do que qualquer outra pessoa antes. Eu balancei a cabeça, porque sem o conhecimento de todos, Esha havia ligado Adam ao Olimpo, impedindo meu pai de matá-lo. Me pergunto quando ela fez isso? Capítulo 79. Coletar os buracos negros foi mais fácil do que eu esperava inicialmente. Acho que às vezes esqueço que sou um deus agora e que o reino de impossibilidade que me obscurecia não estava mais lá, mas mesmo com toda a minha divindade. A tarefa provou ter seus altos e baixos, com a parte mais difícil sendo encontrar 3 buracos negros. O universo é vasto, vasto demais para minha magia escaneá-lo, o que por sua vez tornou impossível localizar os buracos negros, felizmente para mim. Com a ajuda de Odin e Thor consegui os corações que precisava para minha arma, mas estava claro que sem eles eu teria levado décadas, se não séculos. Para encontrar 3 enxadas pretas, dito e feito, eu ainda precisava coletar os 3 últimos ingredientes para forjar minha arma, a essência do mana verdadeiro, seja lá o que fosse, uma presa de Fenrir e as escamas de Jormungandr. Me pergunto de quantas escleras eu preciso. Tudo bem. Hora de encontrar a essência da mana, declarei, pois só podia esperar que a essência fosse tão fácil quanto os ingredientes que eu havia adquirido até agora. Já estava farto dos 2 últimos, a presa e a escama. Você sabe onde encontrar isso? Thor perguntou, flutuando ao meu redor como uma lua. Por quê? Bem, ainda estávamos no espaço sideral.
Ainda me surpreendeu e me escapou o fato de eu ser capaz de falar e respirar no espaço sideral como se não fosse nada. Ser um deus depois de ser humano é confuso. Bem, presumo que podemos perguntar a Odin, se não aos anões, eles parecem saber um monte de coisas, eu apontei. Vou perguntar ao pai. Vai e pergunte aos anões, Thor ofereceu. É por isso que economizaremos tempo. Olhei para o deus do trovão por um segundo antes de concordar, tudo bem, e estalei os dedos teletransportando-o para Asgard enquanto me teletransportei para Svartalfheim para perguntar aos anões sobre a essência. Um deles tinha que saber, afinal, eu duvido que minha arma tenha sido a primeira a exigir tal ingrediente antes. Assim que cheguei em Svartalfheim, corri até a casa de Motsognir e perguntei a ele sobre a essência, e vou ser sincero, estava totalmente preparado para o anão me contar. Não tenho a mínima ideia, mas em vez disso ele riu e começou a contar-me qual era o melhor lugar para cultivar a essência necessária para minha arma. O que, sem surpresa, ficava em outro reino, Vanaheim, o lar dos Vanir. De acordo com a tradição nórdica, Vanaheim é o lar dos deuses Vanir. Os deuses Vanir são um antigo ramo de deuses que a certa altura estiveram em guerra com os Aesir. Os Vanir são mestres da feitiçaria e da magia, possuindo segredos mágicos que até hoje Odin não descobriu. O que foi um bom presságio sobre encontrar meu ingrediente lá. Segundo Motsognir, eles já poderiam estar me esperando. Por quê? Bem, aparentemente eles também eram amplamente reconhecidos por seu talento em prever o futuro, igualando e aparentemente às vezes superando a verdadeira visão do cosmos de Odin. Eles não vão te dar a essência de graça, então esteja pronto para pagar por isso, ou pelo menos lutar por isso, afirmou Motsognir, lançando-me um olhar longo e minucioso antes de voltar ao seu trabalho mais uma vez. Meu irmão. Ouvi Thor gritar ao entrar na loja correndo. Papai me disse, o melhor lugar para conseguir o que procuramos é Vanaheim. Sim, já sabia disso, sorri. Então vamos correr. Thor afirmou ansioso para continuar com nossa busca. Quanto mais rápido chegarmos lá, mais rápido obteremos a essência que você procura. Vamos, estalei o dedo nos teletransportando de volta para Asgard, para que pudéssemos usar o Bifrost, para ir para Vanaheim. Com a ajuda de Heimdall, chegamos sem complicações a Vanaheim, onde um grupo de deuses Vanir mascarados nos esperava. Isso é, francamente, o que eu esperava quando Motsognir me disse que eles podiam ver o futuro. Eu ri. Viemos aqui para reunir a essência do verdadeiro humana. Thor afirmou, e pela posição de sua mão tocando levemente seu martelo, parecia que ele estava pronto para lutar. Nós sabemos, os 7 indivíduos à nossa frente riram em uma só voz, assustador pra caralho, e pode ser seu, se você fizer algo por nós, acrescentaram os indivíduos mascarados. Tudo bem. No momento eu ignoraria a merda de sexta-feira 13 que eles estavam fazendo. O que precisamos fazer? Quando o Ragnarok começar como foi predito, tudo o que queremos de você é trazer todos os deuses Vanir que residem em Asgard de volta para nós. O grupo mascarado de deuses Vanir respondeu, se você puder nos dar sua palavra, você trará eles, garantindo que você trará os corpos de Jord, Freyr e Freya depois do Ragnarok, nós lhe daremos a essência. Com isso, eles abriram as mãos, mostrando-nos 7 frascos. Isso pode ser seu, se você nos der o seu palavra. Bem, eles não especificaram se eu teria que trazer os deuses Vanir vivos ou mortos, então suponho que seja um acordo de baixo risco para mim. Eu aceito. Muito bem, responderam eles, entregando-me as essências. Sua palavra selou o acordo. Esperaremos de você, jovem deus, quando chegar o dia mais sombrio. Com isso todos desapareceram, deixando apenas perguntas para trás. Bem, isso não foi nada ameaçador. Thor bufou. Por que diabos eles tiveram que conversar todos ao mesmo tempo? Thor, seu irmão Heimdall, tem 9 mães. Eu brinquei. Nada mais é normal na minha vida, 9 mães. Eu me pergunto como isso funcionou. É justo. Thor latiu em gargalhadas. A vida pode ser estranha como um deus, e isso é menosprezado. Eu ri enquanto um sorriso lentamente se curvava em meu rosto. Eu agora tinha 3 dos 5 ingredientes para ter minha arma. Eu estava tão perto ainda, tão longe. Eu me pergunto, quão difícil será conseguir os 2 últimos. Capítulo 80. Depois de obter a verdadeira essência de mana dos assustadores deuses Vanir, eu havia completado mais um passo para conseguir minha arma, e agora, não havia mais nada além de pegar os 2 últimos malditos ingredientes. E bem, suponho que estava prestes a ver quão fudido eu estava logo. Você sabe onde encontrar Fenrir? Perguntei a Thor se meu conhecimento da tradição nórdica era alguma indicação. O grande lobo era o mais fácil para mim agora, estar preso a uma caverna, incapaz de se mover até que o dia mais escuro chegasse, tornou mais fácil para mim conseguir o que eu queria. Necessário. Uma de suas presas. Sim, Thor assentiu severamente. Niflheim. Niflheim, ou o Mundo das Brumas, era conhecido como a região mais escura e fria de todos os reinos de acordo com a mitologia nórdica, e aparentemente foi o mundo escolhido para ser a prisão de Fenrir. Tudo bem, vamos lá, suspirei. Eu não ia mentir nem me enganar, estava profundamente assustado com as 2 tarefas seguintes que tive que completar para conseguir minha arma, enfrentar os 2 maiores monstros da mitologia nórdica. Mesmo que eu estivesse jogando meus movimentos com inteligência, era assustador. Como você quer fazer isso? Thor perguntou, tirando-me da minha longa revisão. Bem, não faço ideia, exceto que não quero lutar contra eles. Eu ri. Justo, Thor assentiu. Com isso nos teletransportei de volta para Asgard, onde usaríamos o Bifrost para ir para Niflheim. Com a ajuda de Heimdall, chegamos a Niflheim sem complicações. E cara, esse reino era frio, puta merda. Mesmo como um deus aqui eu estava tremendo de frio, puxa vida. CCC rap, murmurei. Eu sabia, havia uma razão pela qual eu odiava este reino. Thor amaldiçoou. Então, onde diabos está aquele lobo? Perguntei a Thor. Apenas, siga o RR Rio. Thor apontou para o rio próximo onde estávamos. Essa é a saliva dele.
Dedê nojento, mas mitologicamente preciso, na tradição nórdica era conhecido como Rio da Expectativa, mas ainda assim, Eka, acho que é hora de seguir a versão cuspida das cataratas do Niágara, para poder dar ao grande cão demoníaco o atendimento odontológico que ele tanto precisa. Sem mais nada para fazer a não ser seguir a trilha nojenta de volta para Fenrir, começamos a caminhar e enquanto seguíamos o rio Droll subindo, mais fundo no reino da névoa, tundra gelada, comecei a sentir mais e mais conforme a atmosfera começava a ficar mais espessa. Não demorei muito para descobrir o que era. Fenrir, eu estava sentindo sua presença avassaladora, e isso meio que me lembrou de Sam Wukong, mas era mais selvagem e muito mais sufocante. Acho que estamos perto da fera. Eu ri. Sim, Thor acenou com a cabeça, eu posso sentir o grande idiota por perto. Ele afirmou, segurando seu martelo com força, devemos encontrá-lo em breve. Ele apontou de volta para o rio Droll. Eka, eu ri. Eka, de fato, Thor riu. Continuamos seguindo o rio, até onde ele naturalmente começava, encontrando-nos na entrada de uma caverna muito úmida. De dentro se ouvia um rosnado poderoso seguido de um uivo, sacudindo por dentro os próprios alicerces da caverna. Aqui está, afirmou Thor. Aqui vai nada, respirei, entrando na caverna com cada passo me pesando, como se eu estivesse ganhando uma tonelada extra para carregar a cada centímetro que avançava. A caverna era diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Tinha literalmente todo um ecossistema dentro, com montanhas e florestas dentro. Continuei meu caminho até que finalmente parei de andar, sentindo como se o próprio ar tivesse endurecido, me encontrando cara a cara com o pai dos lobos, Fenrir, grego. O lobo divino demoníaco lutou para dizer, enquanto me olhava com curiosidade, movendo-se tanto quanto as amaras ao seu redor permitiam que ele se movesse. Eu vi criaturas grandes, e depois havia Fenrir, ele era facilmente o maior ser que eu já vi cara a cara, elevando-se sobre todas as criaturas, até mesmo acima dos próprios titãs. Não admira que ele estivesse destinado a matar Odin. O bastardo era enorme, e seu poder também era enorme. Mas isso trouxe alguns pontos aterrorizantes que eu teria que investigar mais tarde, como o fato nos livros de Riordan. Fenrir era pequeno, e não se parecia em nada com a fera que eu estava vendo agora. Pegue sua presa, Thor sussurrou. Posso estar preso, mas ainda posso matar você. Garoto, Fenrir rosnou, a espada mantendo sua boca aberta se movendo um pouco. Eu apreciaria se você não fizesse isso, respondi, me perguntando como diabos eu deveria tirar uma de suas presas, quando uma única presa tinha cerca de 3 metros de altura. Não precisamos da sua aprovação, besta. Thor sibilou com raiva, um raio saindo de seu corpo, quebrando o chão onde ele estava. E acho que está é a primeira vez que vejo Thor com raiva. Ainda está bravo comigo? Fenrir rosnou, como está seu irmão? TYR foi? Ele ainda está sem o braço? E então eu percebi, esse filho da puta estava tentando irritar Thor, de propósito. Mas por quê? Eu vou matar você onde você está. Thor rosnou saltando sobre a fera apenas para ser parado por uma barreira que criei no momento em que percebi que Fenrir estava tentando irritar Thor. Largue a barreira. Thor exigiu, olhando para mim. Ele está tentando manipular você e eu apontei. Eu não sei muito sobre o selo que o mantém no lugar, mas tenho certeza de que atacá-lo é algo que não queremos fazer se ele quiser. Para o lobo, aposto que isso enfraqueceria o selo de alguma forma. Eu vou te comer vivo. Fenrir rosnou se debatendo tentando me alcançar com raiva, mostrando que eu havia acertado o ouro com minha ponta. Entendo, Thor sorriu, olhando para a fera com um sorriso arrogante. Desculpe, mas não irei acompanhá-lo hoje. Eu bufei com sua piada canina. Então, alguma ideia de como tirar uma de suas presas? Eu perguntei, eu estava perdido aqui. Caris, Thor encolheu os ombros. Um bom começo, mas não eu ri. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.